Eu só quero chamar a atenção, então, sobre essa relação entre massa e quantidade de matéria. Tá? Aqui eu tenho uma foto, deixa eu dar uma. Eu tenho uma foto aqui do nosso famoso gelo seco. O gelo seco nada mais é do que CO2, gás carbônico, no estado sólido. Quando eu pego o gás carbônico, o nome já está dizendo gás, né? CO2. No estado sólido, a temperatura ambiente ele é gasoso, tá? Mas se eu colocar ele a menos, uma temperatura muito negativa, ele vai se solidificar, tá? E aí fica liberando essa fumacinha, e o pessoal costuma chamar isso de gelo seco. Mas gelo que a gente conhece é água no estado sólido. CO2, o famoso gelo seco, né? Não é água. CO2 é gás carbônico, não no estado gasoso, e sim é CO2 no estado sólido. Ele queima em contato com a pele, queima. Jamais, sob nenhuma hipótese, poderia ser colocado na boca, ingerido, jamais. Né? Uma pedrinha de gelo que pega lá no refrigerador, que é água sólida, pode colocar na boca, pode botar numa bebida, tranquilo. Agora, gelo seco, CO2 no estado sólido, ele queima. Se for ingerido, ele pode até levar à morte. Tá? Se só chegar perto da pele da gente, ele instantaneamente queima. Tá? Então ali eu tenho a figura do gelo seco, só estou contextualizando isso contigo. Mas o que eu quero falar aqui matematicamente, estiquiometricamente, né? É que nós temos ali uma relação entre massa e quantidade de matéria. Entende? Que 1 mol de moléculas de gás carbônico vai equivaler a quê? A massa molar desse gás carbônico. E aí, eu fazendo o cálculo da massa molar deste gás carbônico, eu vou ter ali qual é o valor dela. 44 gramas. 44 gramas por mol. Por quê? Porque o carbono na tabela periódica, eu vou lá olhar, a massa atômica dele é 12. Eu tenho um átomo de carbono, vale 12. Tá bem. Eu vou lá na tabela periódica e olho a massa do oxigênio. A massa do oxigênio é 16. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então 16 vezes 2 é 32. Então eu faço 32 do oxigênio mais 12 do carbono e chego ao valor de 44. Se for massa molecular, é 44U. Se eu estiver falando de massa molar, é 44 gramas por mol. Então, eu posso entender que 1 mol de moléculas de CO2 tem 44 gramas. Tá bem? Porque 1 mol de qualquer coisa, ele vai equivaler à massa molar de qualquer coisa. E a massa molar do gás carbônico é 44. Tá? Então, 1 mol de CO2 vale 44 gramas. Aí a questão diz assim pra gente ali, né? Se eu tiver 880 gramas de massa, qual é a quantidade de matéria que eu vou ter? Ora, se 1 mol de CO2 vale 44 gramas e tu tiver 880 gramas, quanto que tu vai ter? Vai ter X. Monto a minha regra de 3 a partir deste raciocínio. O importante é a gente entender que esse raciocínio vale para qualquer coisa. 1 mol de qualquer coisa, 1 mol de moléculas, 1 mol de átomos, 1 mol de batatas, 1 mol de cebolas, 1 mol do que tu quiser, vai valer a massa molar do que tu quiser. Então, como eu estou falando aqui de CO2, 1 mol de moléculas de CO2 vale 44 gramas, que é a massa do CO2. Agora, se eu tiver 880 gramas, quantos mols de moléculas eu vou ter? Vou ter X. Faço a minha regra de 3 aqui. Quem não lembra da regra de 3, tem que voltar lá no fundamental, assunto de matemática lá do ensino fundamental. Né? O número que está com o número na diagonal multiplica. Então aqui, 1 vezes 880. E o número que está na diagonal com o x vai ser o número que vai ficar dividindo. Então 880 vezes 1 é 880, dividido por 44. Isso dá 20. Então eu chego à conclusão que em 880 gramas de gás carbônico eu tenho 20 mols, esse meu x aqui vai ser igual a 20. Eu tenho 20 mols de moléculas, tá?
de gás carbônico. Aí entra o que nós chamamos de constantes do Avogadro, tá? O Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Esse cara, tá, foi o primeiro cientista a conceber essa ideia de que uma amostra do elemento com a massa em gramas, numericamente igual à sua massa atômica, apresenta sempre o mesmo número de átomos, tá? Então ele não conseguiu determinar esse valor, mas ao longo do século XX, muitos experimentos, né, bem complexos, inclusive, foram sendo feitos. Tá? E dentro disso, a gente determina que essa constante de Avogadro, em homenagem a esse cientista, né, vale, olha aqui, ó, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Tá? Então, essa é a famosa constante do Avogadro. Em homenagem ao cientista que se dedicou a isso, né? Ele era bacharel em direito, né? Mas também foi um cara que estudou física. Ele era um físico, né? E também ele foi um cara que estudou muito na vida. Enfim. Bom, esse cara aí, então a gente homenageia esse número 6,02 vezes 10 a 23, é uma constante, tá? A gente chama de constante Avogadro. E isso equivale a 1 mol de qualquer coisa. Então, se 1 mol de moléculas de CO2 vale 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, gente, o tamanho desse número aqui é absurdamente alto, né? Imagina um número que tu multiplica por 10 elevado na 23. Cara, 10 elevado a 20, são 23 zeros aqui do lado. É um número muito grande. Eu já falei, né, em outra aula, que esse número ele é menor que a quantidade de litros de água nos oceanos do mundo inteiro. Imagina, o tamanho da Terra, a quantidade de água que tem, a quantidade de litros de água que tem nos oceanos, e mesmo toda essa quantidade não é maior do que esse número, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é essa constante. Isso a gente equivale, né, um número que equivale a uma outra relação. Qual? A de mol. Então, 1 mol de qualquer coisa sempre vai valer 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de qualquer coisa. No caso aqui eu estou falando do CO2. Então, 1 mol de moléculas do CO2 vai ter essa equivalência, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Em 880 gramas, eu vou ter 20 mols. Eu calculei ali em cima. Então, em 20 mols de CO2, quantas moléculas de CO2 eu vou ter? Matematicamente, daria esse resultado aqui. 120,4 vezes 10 a 23. Sor, como é que eu resolvo essa regra de 3 com notação científica? Barbada. Faz aqui, ó, 20 vezes o 6,02 e divide por 1. Isso vai dar 120,4. Aí tu só copia o vezes 10 na 23. Não precisa envolver ele no cálculo. Só copia ele de novo. Ó. As 20 vezes o 6,02, né, e divide por 1, que é o número que está na diagonal com x. Isso dá 120,4 e ele só copia o vezes 10 a 23. Só tem um detalhe. Quando a gente está falando em notação científica, eu não posso trabalhar, tá, com uma base maior que 10. Então eu teria que correr essa vírgula aqui uma casa, 2 casas para trás. Tá? Então quando eu corro essa vírgula aqui, uma casa para cá, mais outra casa para cá, eu ficaria com 1,204 vezes 10, daí na 25. Esse valor aqui teria que ser elevado na 25 moléculas. Porque se eu corro as vírgulas para a esquerda, tá? A vírgula caminhando para a esquerda, para a tua esquerda, o número do expoente aqui da base 10 sempre vai aumentar. Então, se a vírgula caminhou 2 casas, que é o caso aqui, ela vai ter que caminhar 2 casas para ficar com uma base menor que 10. Ela caminhando 2 casas aqui para a esquerda, eu preciso aumentar 2 vezes ela aqui no expoente. Se ela tivesse caminhado 2 casas para a direita, eu diminuiria 2 vezes ela no expoente. Não é o caso. Então, esse número vai ser 1,2 vezes 10 na 25. Tá? Então,
Além da gente calcular essa quantidade de matéria, né, convertida, quer dizer, contida, né, em determinada massa de uma substância, também a gente pode calcular a massa de determinada quantidade de matéria. Tá? Olha o exemplo ali. 1 mol de moléculas de água tem 18 gramas. Tá? Se eu tiver 20 mols de moléculas de água, quantas gramas eu vou ter? 360, regrinha de 3. 20 vezes 18 dividido por 1. Então a regra de 3, eu posso entender, né, que logo 20 mols de moléculas de água vão ter uma massa de 360 gramas. A regra de 3 me possibilita, tá, tanto achar uma variável quanto a outra variável. O que é importante eu entender, né, de forma genérica, eu posso assim dizer de modo genérico mesmo para vocês, tá, que em uma massa em gramas numericamente igual à massa atômica, tá, para qualquer elemento vai existir 6,02 vezes 10 na 23 átomos desse elemento químico. Tá? Então, uma quantidade muito grande de átomos. Por quê? Porque os átomos são a menor parte da matéria, né? Ou não dá para dizer que é a menor, porque a menor parte da matéria seriam as partículas subatômicas, aquelas que estão dentro do átomo. Nós vamos dizer a menor quantificável, digamos assim, isso podemos dizer. Tá? Tem essa questão da quantificação aí também, que é relevante. Tá, gente? Buenas, olha só o que a gente tem que observar aqui. Vamos para outra página aqui. Nosso slide aqui. Próximo slide. O próximo slide aqui, ele vai falar, né, sobre o volume molar. E esse volume molar, né, ele também vai dar essa ideia para nós, né, da constante do Avogadro, que é esse número que a gente está trabalhando agora, o 6,02 vezes 10 na 23. O que a gente vai entender aqui, né? Que o volume ocupado por 1 mol de entidades, seja átomos ou seja moléculas de determinado gás, é denominado então volume molar, tá? Então essa hipótese aí, né, de que volumes iguais de gases diferentes à mesma temperatura e mesma pressão vão ter o mesmo número de partículas, ou seja, 6,02 vezes 10 na 23 partículas. O que eu estou querendo dizer? Que um gás metano, um determinado gás lá, vou usar um gás X e um gás Y, dois gases diferentes. Se eles estiverem na mesma quantidade de volume, tá? Se tiver na mesma quantidade de volume, eles necessariamente então vão ter o mesmo número de partículas. E qual seria esse número de partículas? É o número da constante no Avogadro, que é 6,02 vezes 10 na 23. É importante eu ter essa relação de cálculo aí bem definida, bem determinada. Eu posso ter 1 mol de átomos, eu posso ter 1 mol de moléculas, 1 mol de fórmulas, 1 mol de íons, 1 mol de elétrons, né? Eu posso ter, se eu tiver 1 mol de átomos, eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Se eu tiver 1 mol de moléculas, eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Se eu tiver 1 mol de fórmulas, eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23 fórmulas. Se eu tiver 1 mol de íons, a mesma coisa, 1 mol de elétrons, a mesma coisa. Tá? É importante que fique claro isso, então, para a gente, essa equivalência, tá? Tanto do volume molar quanto da massa molar, 1 mol de qualquer coisa sempre vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né, daquilo que eu estiver falando. Certo? Preciso também dizer, então, que isso é importante que vocês façam os exercícios para ver se entenderam realmente ou não entenderam
isso que eu estou trazendo aqui para vocês agora, ok?